Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus condena o honrar mais os filhos do que a ele. Pois é, eu quero analisar um pouco essa atitude, que significa esse desvio de obediência a Deus em honrar os filhos demasiadamente. O que significa honrar os filhos? Quais são os deveres da natureza dos pais para com os filhos? Deus estabeleceu uma natureza e ordens para a procriação do ser humano. Deus estabeleceu autoridade no lar. Pai e mãe são autoridade estabelecida por Deus no lar. Não é de se estranhar que Satanás queira perverter tudo isso. A natureza humana, o casamento, a instituição da família e quebrar a autoridade dos pais. Na Bíblia, sempre que a autoridade foi quebrada, Deus responsabilizou os pais. Se a autoridade é quebrada, quem é autoridade é que é culpado. O homem vai dizer, mas a minha mulher não me obedece, o que eu falo ela não faz. A responsabilidade é sua diante de Deus. A responsabilidade do lar vai ser cobrada pelo Senhor, a começar do homem. Isso aconteceu com a Jezabel, que era uma praga. No entanto, a culpa diante de Deus foi do Acabe. Deus responsabilizou o Acabe por todos os desvarios que a mulher dele cometia, a Jezabel. Mas, diante de Deus, o responsável era o rei, era Acabe. E ele pagou caro por isto. Eu quero focalizar, no entanto, a situação do sumo sacerdote Eli. Nós, às vezes, não entendemos certos detalhes, porque na soberania de Deus, ele permitiu que a Ana ficasse estéril e que o marido da Ana, o Elcana, para ter filhos, se casasse com outra mulher, a Penina. Deus permitiu tudo isto para que a Ana sofresse. A Ana sofreu por muitos e muitos anos a humilhação. Essa humilhação fazia parte do processo de Deus para que ela tivesse uma reação drástica, uma reação forte em fazer um voto de entregar o filho a Deus. O voto de Ana, o que a Ana votou ao Senhor, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou devolver ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ele vai ser um nazireu consagrado ao Senhor desde o ventre materno. Se o Senhor me der um filho varão, eu vou consagrá-lo a ti, entregar o filho totalmente a ti. É uma atitude que normalmente as mães não tomam. Mães normalmente não fazem isto. Ainda mais uma mãe que lutou por muitos anos para ter filho, ela não conseguia ter filho, o que mais ela queria na vida era um filho. Quando o filho vem, ela entrega a Deus. Isso é uma atitude que praticamente mulher nenhuma faria, em sã consciência, a não ser premida por uma situação horrível, que foi o que aconteceu com a Ana e Deus permitiu. Somente numa situação excepcional, uma mulher faria um voto daqueles. Mas Deus precisava daquele voto, é o que eu quero comentar. Hoje em dia, uma mulher não faria aquilo que a Ana fez.
mas Deus preparou o ambiente para que ela fizesse. O que ela fez? Fez um voto, que se Deus desse um filho varão, ela entregaria ao Senhor por todos os dias da sua vida. O Senhor deu Samuel, ela cumpriu a palavra depois de uns 2 anos, por aí, de idade da criança. Quando ele desmamou, ela foi entregar a criança ao sumo sacerdote Eli. O sumo sacerdote Eli recebeu aquela criança, não sabemos, a Bíblia não descreve a reação dele, a emoção, o que ele pensou. Um homem velho, ele deveria ter lá seus quase 90 anos na época, e a Bíblia diz que ele era muito gordo, velho, acabado, e deixava os filhos fazerem o que eles quisessem. Este homem estava cuidando da saúde dele, tentando sobreviver. O que menos ele queria é um neném, uma criança para ele cuidar. Mas como ele era uma pessoa que tinha conhecimento de Deus, ele sabia da seriedade de um voto. Ele não poderia pegar aquela criança e matar ou não aceitar a criança. Aquilo era um voto, ele tinha que obedecer a Deus, a lei, e aceitou. Talvez contrariado, mas aceitou aquele Samuel, que talvez tivesse uns 2 anos de idade, e entregou para uma mulher da família dele, certamente cuidar. Mas Deus fez coisas acontecerem no sentido de que aquele Samuel se apegasse a ele, ao velho, e então ele ajudava. Quando o velho Eli dizia: meu filho Samuel, pega aquilo ali para mim, o menino ia lá e era muito obediente. Os pais do Samuel vinham de ano a ano e faziam uma roupa nova, davam instrução para ele e orientavam, e o Samuel cresceu obediente. Isso é muito importante. Muitos pais têm problemas com os filhos que não são obedientes, porque eles não ensinaram a obedecer. E esses problemas só se agravam quando a criança cresce. A rebeldia, a desobediência. Mas no caso do Samuel, ele foi muito obediente. E o sacerdote Eli provavelmente exigia dele: ô Samuel, não saia daqui, não faça isso, vá para o canto lá, pegue o livro lá, os rolos, pergaminho, comece a estudar. E o Samuel obedecia. O sacerdote Eli mandava, o Samuel obedecia. Logo, criança ainda, a Bíblia diz que ele ajudava muito o sacerdote. Foi a alegria do sacerdote. Onde ele ia, o Samuel ia atrás, ajudando, pegava aquilo, abria ali as portas da casa de Deus, janela, acendia isso e tal. E o Samuel foi consagrado a Deus e se tornou um filho adotivo do sumo sacerdote Eli. Os filhos dele naturais, Ofni e Finéias, não valiam nada. Eram pessoas que Deus queria matar. Aquele tipo de gente era um mau exemplo para o país inteiro. E o Samuel era a bênção de Deus, obediente, fiel. E Deus estava preparando o Samuel para ser um sacerdote verdadeiro, sacerdote amoroso, que amava a Deus. Eu quero focalizar aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, a exortação que o Senhor mandou. Naquela época, a palavra de Deus era muito rara e as visões não eram frequentes, mas Deus mandou um profeta, um homem de Deus, ao sacerdote Eli, com uma mensagem rigorosa de exortação. E no versículo 29, por que pisais aos meus pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizesse na minha morada? Deus estava repreendendo o sacerdote Eli por ultrajar as ofertas que as pessoas levavam para Deus. E ainda mais, ele repreendeu o sacerdote e os 2 filhos por não tratarem santamente as ofertas que eram levadas a Deus.
Hoje há muitos líderes, pastores que utilizam mal o dinheiro que é consagrado a Deus, e isso é algo terrível. Eles vão pagar caro na eternidade este pecado contra a santidade do Senhor. As ofertas que são dadas, dízimos, isso é muito santo e deve ser administrado com muito temor a Deus. Isso é um pecado seríssimo, se apropriar indevidamente daquilo que é santo, consagrado a Deus. Foi a repreensão que Deus deu ao sacerdote e aos 2 filhos dele. Agora, especificamente ao sacerdote: e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para que tu e eles vos engordem das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Que coisa terrível! Deus acusou o sacerdote Eli de se aproveitar das ofertas para se engordarem. Engordarem no sentido de aproveitamento, mas o sacerdote Eli engordou também fisicamente, a Bíblia diz isto. E eles se aproveitavam daquelas ofertas e desonravam as ofertas e desonravam o nome de Deus também. Isso foi uma repreensão terrível contra o sacerdote Eli. Porque honras a teus filhos mais do que a mim. Palavra duríssima. A explicação está aqui, para que se aproveitassem. Então, o sacerdote Eli gostava daquela carne, o churrasco, com a gordurinha, isso e aquilo e tal. E os filhos não tinham temor nenhum a Deus, faziam aquilo e levavam para o pai. E o pai gostava e se agradava. Ao invés de condenar os filhos por não terem queimado a gordura, ele comia daquela gordura, a carne com gordura. Não é o meu caso, eu raramente como churrasco e não faço questão de gordura nenhuma no churrasco. Mas dizem aí alguns entendidos que a gordura na picanha é interessante, que ela protege ali, dá um gosto especial, etc, etc. O fato é que Deus mandava queimar a gordura e os filhos de Eli não tinham temor nenhum a Deus, não queimavam a gordura para a carne ficar mais do jeito que eles gostavam e ainda levavam para o pai, que gostava também. Isso era a motivação para que o pai não repreendesse os filhos e aceitasse aquela coisa errada que os filhos faziam. Deus condenou o Eli por honrar mais os filhos. Qual é o dever principal dos pais para com os filhos, segundo a Bíblia? É formar aquela pessoa, ensinar a criança, preparar a criança para a vida, de tal forma que lá pelos 20 anos de idade a pessoa seja adulta, já capaz de se manter, cuidar da sua vida, se casar, constituir uma nova família. Os pais devem preparar os filhos para que até os 20 anos sejam capazes de trabalhar, constituir família e, enfim, tudo que tiverem que ensinar, e até os 20 anos, mais ou menos, que os pais terão que ensinar os filhos. Honrar os filhos não é mandamento de Deus. A Bíblia tem, entre os 10 mandamentos, honra pai e mãe. Honrar pai e mãe. Isso é o primeiro mandamento, com promessa que foi lembrado pelo Senhor Jesus. Mas honrar os filhos não é mandamento. Os pais têm que ensinar os filhos a obedecer, dar instrução, ensinar os filhos a trabalhar, condicionar os filhos para a vida, isso é educação, e soltar os filhos lá pelos 20 anos de idade para que eles saiam a viver a vida deles sozinhos. É o que a mamãe passarinha faz. Quando o filhote já está muito grande no ninho, a mamãe passarinha empurra os filhotes para fora do ninho, porque eles precisam aprender a voar e se cuidar, e se virarem também. Não vão ficar no ninho a vida inteira. Os pais precisam ensinar os filhos a seguir o seu caminho.
O que significa esse desvio, então, de conduta de um pai, de uma mãe estarem honrando mais os filhos do que a Deus? Aqui está a questão. A comparação, o referencial de comparação é Deus. A gente deve adorar a Deus e a nada mais, não adorar os filhos, nem de longe, mas há pais que adoram seus filhos. Há pais que gastam tudo o que tem e o que não tem por causa dos filhos. Há pais que super protegem os filhos. Há pais que querem os filhos acima de qualquer coisa. São capazes de brigar, ir à justiça e matar uma outra pessoa por causa da honra a seus filhos. Há pais que honram os filhos mais que tudo, inclusive que Deus. E isto é mal. É um pecado sério, é o pecado em que o Eli caiu. O Eli não deveria ter agido assim. Hoje em dia, o que seria então um pai cristão honrar mais os filhos? Um pai e uma mãe têm que ensinar seus filhos a obedecerem desde cedo. Quando entram na adolescência, tem que começar a soltar os filhos. O que acontece é que os filhos, desde cedo, se soltam por si próprios, do jeito que eles querem, para a vida que eles querem, e os pais deixam e honram os filhos dessa maneira, apesar de eles estarem com a conduta errada. Há filhos que se desviam para perversões sexuais, filhos que se viciam na internet, viciam em drogas e não obedecem, não trabalham, não fazem nada em casa, e os pais super protegem esses filhos. Esses pais vão amargar muito quando os filhos crescerem. As consequências virão, eles vão amargar as consequências depois, por causa de terem honrado mais os filhos do que a Deus. Há uma situação muito comum. Um filho na adolescência diz: pai, não quero ir à igreja. Hoje eu não quero ir à igreja, não. E aí, os pais ficam numa situação difícil. Se eu obrigar, ele vai contrariado, ele pode ficar com raiva da igreja. E aí, se eu deixar em casa, vai deitar e rolar no pecado, é claro. E aí, eu deixo o filho, aí eu acho que eu não vou à igreja também não, para eu ficar com meu filho. Você conhece casos assim? Pois é, aos montes isso está acontecendo. Lá pelas tantas, na adolescência, os filhos já estão mandando na família, ditando o que vai acontecer, e os pais acabam seguindo. Se esfriam na devoção a Deus, não são fiéis a Deus, porque eles querem ficar com os filhos. Tentar ficar, porque na verdade os filhos não ficam com eles. Aí uma mãe não pode ir à igreja porque o filho foi a uma festa, foi não sei da onde, ela tem que esperar o filho em casa, o filho volta só de madrugada ou não volta aquela noite toda, ela fica lá e ela nem foi à igreja por causa daquilo. O fervor dela para com o Senhor vai esmorecendo, diminuindo, porque ela está honrando mais o filho. Esses pais vão amargar as consequências duramente. Um filho a gente ensina a obedecer quando é novo, e quando crescer não vai se desviar do caminho. Quando chega na adolescência não adianta, por exemplo, bater, mas os pais têm que ter controle rígido, porque o filho está debaixo do teto dele, ele sustenta o filho, ele tem que ditar as normas da casa, não pode abrir mão. Ah, mas ninguém consegue mais, o filho na adolescência, ninguém manda mais nele, ele faz o que ele quer, ele não obedece mais. Bom, isso acontece, mas Deus não aceita. A culpa é dos pais que não cuidaram dos filhos. E na adolescência, os filhos começam a se tornar independentes, os pais ficam sustentando, financiando tudo que eles fazem, e na adolescência os filhos já começam a mandar na casa, e isso é mal, muito mal aos olhos de Deus. Essa é uma atitude que Deus não aceita. Quem é pai, quem é mãe, nessa situação, bote as barbas de molho
Entenda a situação e se alerte enquanto é tempo, porque se você honrar mais os filhos do que a Deus, a ira de Deus vem sobre você. Isso é um pecado sério. No caso, Deus matou os filhos do Eli e de quebra, de carona, o Eli também morreu. Foi uma morte triste e uma morte didática para os filhos, para que o povo visse e aprendesse. Mas graças a Deus a misericórdia dele é grande, ele já estava preparando um Samuel, que era adolescente, jovem ainda, quando aquilo aconteceu. Mas já estava preparado, porque ele foi obediente. Ele já estava preparado para assumir a liderança espiritual do povo, de ser um sacerdote. Ele era filho adotivo do sacerdote Eli, então era um sacerdote também. O Samuel, novo, um jovem ainda, assumiu a liderança do país, porque vergonhosamente os filhos do Eli se desviaram completamente. E o pai honrou mais os filhos do que a Deus.